Sejam muito bem-vindos ao programa Apontamentos da Semana. Hoje iremos refletir sobre a ação da Igreja militante. O livro do Apocalipse apresenta-nos 7 igrejas. Estas representam o período do cristianismo desde a era apostólica até ao segundo advento. Antes da Igreja ser triunfante, terá que ser militante. Para nos ajudar a compreender este trajeto histórico e espiritual, contaremos uma vez mais com a preciosa colaboração do pastor Ilídio e desde já, uma vez mais, agradeço a sua presença. Como é nosso hábito, nós não poderíamos deixar de iniciar este programa com uma prece ao nosso Deus e vamos fazê-lo neste momento. Bondoso e excelso Deus, queremos uma vez mais entregar os nossos dons, a nossa capacidade, este tempo nas Tuas mãos, pedindo que o Teu Santo Espírito nos possa guiar no percurso espiritual que vamos realizar nos próximos minutos. Queremos submeter cada pensamento, cada ideia à Tua condução e que as mesmas, Senhor, sejam a expressão da Tua boa vontade para conosco e que, através da compreensão deste tema, possamos fazer parte desta Igreja militante que um dia irá herdar os céus. Por isso, Senhor, ajuda-nos a preparar da melhor forma e com a Tua sabedoria para fazermos parte do Teu povo. É no nome de Jesus que pedimos e agradecemos todas estas bênçãos. Amém, Senhor. Pastor Ilídio, quem é o autor do último livro da Bíblia e quais são as circunstâncias em que ele escreve este livro? Ora, sabemos que João, o apóstolo João, ele vai ser exilado pelo nome de Jesus, por proclamar Jesus, vai ser exilado para esta ilha, cerca do ano 96, para esta ilha conhecida como a Ilha de Patmos. E lá vai escrever o último livro da Palavra de Deus, que é o livro da Revelação, o Apocalipse. E era uma colónia de férias ou qual era a estrutura Portanto, desta ilha? vai ser exilado em termos político-militares, se quisermos, não é assim, por Roma, exilado para esta ilha, como disse, de Patmos, que é mesmo o exílio, onde não se via ninguém, estava lá, sozinho. Uma prisão de alta segurança. Exatamente. Portanto, tinha o mar como fosse o Alcatraz, não é? Tinha o mar, essa imensidade de mar que só a nada e mesmo assim. Portanto, é lá que ele vai ter as visões que nós podemos encontrar ao longo da palavra do livro do Apocalipse e, curiosamente, ele diz claramente que foi elevado em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor esse que tem, eventualmente, duas visões, se quisermos, duas nuances mais perto do texto. O dia do Senhor, que é o sábado, ou o dia do Senhor, que é o dia da sua gloriosa vinda a esta terra. Então é provável que João esperasse terminar aí o seu percurso espiritual, morrer de velhinho, não havendo mais qualquer expectativa de trabalho espiritual, ou pelo menos ligação com Deus, de uma forma mais efetiva. Mas é exatamente que Deus, neste recôndito daquele lugar ermo, é aí que Deus vai vai usar este seu servo para dar a conhecer aquilo que o mundo hoje, mais do que nunca, carece, saber o que é que está para lá, qual foi a trajetória da Igreja ao longo dos tempos, numa forma repetitiva, embora em ciclos diferentes, com instrumentos, com símbolos diferentes, mas que mostra claramente a trajetória da Igreja desde o princípio até ao fim, até à gloriosa vinda de Jesus. E o livro do Apocalipse tem coisas muito interessantes, tem curiosamente a ver, que segue todo o trajeto do santuário. E é isso que nós vamos falar agora, porque a referência aos castiçais no início da mensagem às 7 igrejas, Apocalipse 2, versículo 1, remete-nos com certeza às funções de Cristo no período pós-ressurreição. Isto é realizado num compartimento do santuário celestial, também num período específico da história do cristianismo. Eu gostaria de lhe perguntar agora que lugares e período são estes e qual o significado dos candelabros. Curiosamente, Jesus, quando ascende aos céus, não é? Na sua ressurreição, vemos aqui que Jesus ascende, porque o santuário tinha várias divisões. Não é? Começava pelo pátio,
que simbolicamente é o ministério de Jesus na Terra. Depois, a seguir, tinha o lugar santo, que tinha um seto mobiliário, e depois tinha o lugar santíssimo, que também tinha um mobiliário próprio do lugar em que se encontrava, que neste caso era a arca com a presença de Deus na forma do tal Shekinah. E que só era visitado no Yom Kippur, não é? Um dia expiação. Exatamente, pelo sumo sacerdote. Ora, é curioso é que o Apocalipse começa exatamente com a entrada de Jesus no lugar santo. Não há uma invenção dos Adventistas do sétimo dia, que a partir que é dito que em 1844 que vamos ter algumas visões e que transita do lugar santo para o lugar santíssimo. Ora, que é o que nós podemos ver quando lá chegarmos na igreja de Filadélfia. Essa porta que se abre e que não se fecha. Mas aqui Jesus entra no livro, nos primeiros capítulos do livro do Apocalipse, onde se encontra, não no pátio, que foi o seu ministério terrestre. Foi de onde ele veio, não é? De onde ele veio, porque no pátio tem dois artefactos. Tem o primeiro logo à entrada, que é o altar, o altar do sacrifício, que simboliza a sua morte. Logo a seguir tem a grande bacia das oblações, que significa a sua morte entre o altar e esta bacia. Há todo um espaço que é a Páscoa, os ázimos, portanto, onde Jesus está na sepultura, e logo a seguir a ressurreição, que é o batismo, que simboliza a morte e a ressurreição de Jesus. Portanto, tudo isso no pátio, na morte, onde Jesus exerceu o seu ministério. E agora no santuário, porque o ministério de Jesus, todo ele é a decalque da doutrina do santuário. E a seguir temos o lugar santo. Ora, onde Jesus exerce esta segunda fase do seu ministério, agora no céu, é o lugar santo. Por isso é que aparece, o Apocalipse começa e abre com esta visão do lugar santo, onde Jesus está entre alguns artefactos do lugar santo, que é portanto, o candelabro. O candelabro é um artefacto do lugar santo. O lugar santo, o candelabro, o altar dos perfumes e a mesa dos pães da proposição. Quem entrava à direita tem a mesa dos pães da proposição, à nossa frente tem o altar dos perfumes, do incenso, e à nossa esquerda, que indicava o sul, as trevas, portanto, tem o candelabro, que era aceso. Porquê? Porque era necessário acender luz para as trevas. Portanto, tem o pão, a palavra de Deus, tem a intercessão dos santos, o altar de incenso e a função do Espírito, da luz, não é? Que brilha. E por isso que toda a preparação do cristianismo passa por estes três artefactos. Alimentar-se da palavra de Deus, oração de intercessão e a infusão do Espírito para que a obra seja completa. E porquê 7 candelabros? 7 candelabros tem que ver com... É interessante essa pergunta porque há candelabros com 7 varas e candelabros com 8 e 9 varas. Porque tem que ver com aquilo que os nossos amigos fazem e a festa do fim do ano, de dezembro, da Hanukkah, o ano novo. E há judeus que têm aqueles candelabros, não é? Como a menorá, não é? A menorá, exatamente, mas que por vezes não sabem do que é que se trata. Ora, e normalmente as coisas de Deus são normalmente em ciclo de 7. Como iremos ver, enfim, como se vemos as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e, portanto, as 7 pragas. Vemos... Para vermos que as coisas se repetem, mas com simbologias diferentes, mas que a visão é sempre exatamente a mesma. Não é? Muito bem. Falando nestes 7 candelabros, que obviamente estão também associados às 7 igrejas, chegou então o momento de nós debruçarmos um pouquinho sobre as mesmas, porque numa perspectiva inicial poderia parecer que está apenas a dirigir-se a 7 igrejas físicas. E a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, que significa desejável, segundo a história do cristianismo, parece que foi fundada por Áquila e Priscila, e onde congregaram também mais tarde o apóstolo São João, que escreveu o Apocalipse, Paulo, Timóteo. Quais as virtudes desta igreja
e que período do cristianismo correspondem? Defeitos e virtudes. Portanto, nós encontramos aqui nesta primeira igreja, e elas são 7, como iremos ver de uma forma simples, que corresponde ao primeiro período, o período do ano 34, com a morte de Estevão. Portanto, como vimos nos programas anteriores, dissemos que se prende com a visão das 70 semanas, não é? Daniel no capítulo 9, onde diz nessa visão que as 70 semanas para o teu povo de selar a visão e a profecia. E vemos que o último a ter visões foi exatamente Estevão, e vai ser selado através da sua morte. Não é? O tal martírio, o tal testemunhar de pôr a sua vida, se necessário for, em função daquilo que se vê ou se ouve. E aqui, nesta igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, que demonstra claramente e mostra de uma forma simples o início da igreja, que começa, pomos esta data, no primeiro século, do ano 34 após a morte de Estevão, porque o Evangelho é não para os judeus que não rejeitaram, mas sim para o mundo gentílico através da pessoa de Saulo de Tarso. Até o ano 100, e é considerada aqui a chamada Igreja do primeiro século, que tem Éfeso, quer dizer, como já disse, desejável. Que tem alguns elogios, são elogiada a pureza, o trabalho que ela tem e a paciência também que é encontrada nela. No entanto, à medida que o tempo se avança de 34 para 100, começa algumas repreensões ou defeitos, que é o abandono do seu primeiro amor. E é aqui, como dissemos nos programas anteriores, em que a partir desta altura começa na ausência de Jesus, não é? E da ausência daqueles, quer de João, quer do discípulo de João, se quisermos, um tal Policarpo, onde começam a aparecer as diversas heresias. Cada um diz a sua. E é por isso que começa a aparecer, de uma forma rudimentar, os diversos concílios da dita igreja para pôr em ordem algumas coisas. Só que, repito, cada qual diz a sua. Não é? Então, nessa progressão, nós podemos já introduzir aqui a segunda igreja, a igreja de Esmirna, que significa amargura. Talvez pudesse falar um pouquinho também sobre as virtudes, sobre os defeitos da mesma. Esta igreja de Esmirna, que quer dizer amargura, portanto, nós situámos-la no consenso geral desde o ano 100 ao ano 313. E onde aparece, lermos a igreja de Esmirna, aparece lá que terás uma perseguição de 10 dias, porque é desde 313 a 313, com o imperador Diocleciano, que termina exatamente com a chegada ao trono do imperador Constantino. Com o Edito de Milão, não é? Concluiu essa... Ora, vemos que esta igreja, curiosamente, tem elogios, portanto, ele manifesta e elogia os momentos de tribulação desta igreja e a sua riqueza espiritual. Mas esta igreja, curiosamente, tal como a igreja mais tarde de Filadélfia, não tem repreensões. Ou seja, como diz aqui, defeitos, não é assim? Mas tem exatamente exortações da parte de Deus. Não creia, não tenhas medo, ser fiel até à morte. Ora, e é essa igreja que, ao ser fiel até à morte, que a promessa que é dada é que dar-te-ei a coroa da vida. E esta igreja de Esmirna é interessante, eu gostaria de ler aqui para dar um pequeno pormenor para aqueles da nossa igreja que ainda, eu ousarei dizer, que ainda aceitam o Espírito de Profecia como tal, não é? Porque há vozes um bocado estranhas, não é? Não sei se à medida que o tempo se aproxima do fim, mas realmente um bocado estranhas nesse aspecto, que o Espírito de Profecia já não é, parece que já não tem o lugar que devia ter, como se fosse um escrito de alguém. Nós, quando abordamos a palavra de Deus, não dizemos que o escrito é do profeta Isaías como pessoa, dizemos a palavra de Deus, veio até ele, veio a mim a palavra do Senhor. Mas o Espírito de Profecia não, parece que é aquela senhora chamada Ellen White, não é assim, que diz que. E depois o que é que aquela senhora, meio senil, ou meio pataroca, ou meio não sei lá o quê, uma senhora com segundo grau da escolaridade, não é assim? O que é que ela me vai ensinar a mim? Eu tenho um doutorado não sei de quantos, ou tenho uns masters, ou tenho etc, não é? Ora, e diz aqui, se lermos aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e no verso 9, e vai repetir na igreja de Filadélfia, como veremos quando lá chegarmos. Diz aqui, a repreensão, eu sei as tuas obras, a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia
a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Ora, o que é esta coisa da sinagoga de Satanás? Como iremos repetir nisto na igreja de Filadélfia. Encontramos a mesma noção, e até posso acrescentar aqui. Estabelecer um link, uma ligação. Exatamente, um paralelo. A igreja de Filadélfia diz aqui no capítulo 3 e no verso 8: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E agora, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, mas que não são, o paralelo com Esmirna, não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Esta sinagoga, que judeus, mas que não são, ou seja, judeus espirituais, que é aqueles que dizem que são da igreja verdadeira, mas não são, que devem prostrar aos teus pés. Ora, é curioso quando nós lemos aqui, neste livro do Espírito de Cia, portanto, primeiros escritos, não é? Onde a serva do Senhor diz aqui na página 15 deste livrinho, e ela descreve momentos antes da vinda de Jesus. E ela diz assim, na página 15, diz assim: os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. Na sua testa estava escrito Deus, Nova Jerusalém. Tinha uma estrela gloriosa que continha um novo nome de Jesus. Por causa do nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram-se violentamente para lançar a mão de cada um de nós, a fim de nos lançar na prisão. Quando estendemos a mão em nome do Senhor, eles caíram inertes ao chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado a nós e que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo e adoraram a nossos pés. Ora, momentos antes da gloriosa vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, portanto, antes do milénio, como iremos falar nisso. Ora, a serva do Senhor fala exatamente nesta sinagoga de Satanás, que é já denunciada, se assim me posso exprimir, aqui na igreja de Esmirna, ou seja, que se dizem judeus, mas que não são, mas que constituem a sinagoga de Satanás, ou seja, aqueles que, se quisermos, os falsos irmãos, os falsos cristãos, que são cristãos de igreja, sim, mas que não têm nada a ver com o verdadeiro povo de Deus. É um professo povo de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Aqueles que Jesus irá dizer, nunca vos conheci. Muito bem, nós vamos fazer aqui um avanço proléptico, que é um termo que permite fazer um avanço no tempo em relação às igrejas. Podemos ver que a cidade de Pérgamo, mais tarde, onde surgiu o pergaminho, levou o cristianismo a uma dimensão popular. A igreja de Tiatira demonstra o fim da supremacia papal e até inclusive o início da reforma protestante. Mas eu agora gostaria de fixar-me na igreja de Filadélfia e na igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia vai de 1755 a 1844, é o período das sociedades missionárias, das escavações arqueológicas. Quais são as virtudes e os defeitos desta igreja? Que eventos é que são relevantes para a história do cristianismo? Os elogios desta igreja de Filadélfia, portanto, já o próprio nome, Fileo Delphos, Fileo, amor, Delphos, irmãos. Portanto, o amor que une, que consolida, que cimenta esta comunidade, esta irmandade. Ora, o elogio que ela tem aqui é que realmente Deus elogia a sua lealdade e a sua paciência. Ora, esta igreja que aparece, segundo se pode pôr num parênteses cronológico, desde 1755 até 1844. Portanto, há uma exortação a esta igreja, ou seja, de Deus, isto é, fica firme naquilo que tu tens, não desfaleça. E depois, tu que és realmente a coluna no templo de Deus. E esta igreja, que é, como baliza 1755, tem a ver com o nosso terremoto em Lisboa, não é? O início do fim, se quisermos, até 1844, onde há este conhecimento, segundo Daniel, do livro da Igreja, das profecias,
para saber exatamente qual é o tempo que nós estamos a viver a partir dessa altura. Isto é, esta transição, como diz aqui para a Igreja de Filadélfia, quando fala aqui no capítulo 3, no verso 7, no verso 8, eis que eu conheço as tuas obras, este é dentro de ti, pôs uma porta que ninguém pode fechar nem abrir. E essa porta é exatamente esta transição do lugar santo ao lugar santíssimo, que se prende com, porque estamos a estudar, estamos a ver aqui Apocalipse, e Apocalipse não pode ser visto sem ser coadjuvado com Daniel. Daniel capítulo 8. É nesta altura também que se inicia o tempo do fim, com o final da profecia dos 1260 anos, em 1798, iniciando este período que o pastor Ilídio referenciou muito bem, o dia do juízo. É interessante também Laodiceia, se nós compusermos esta palavra, Laos significa povo, Diceia juízo, povo do juízo, e é exatamente o início do período do juízo investigativo, 1844. Esta igreja tem defeitos, tem virtudes. É evidente que nós já não vamos ter mais tempo para abordar esta questão, mas quem sabe numa próxima lição o pastor Ilídio possa dar um toque sobre o mesmo. É muito bonito o verso 19, tem muitas coisinhas que se digam no verso 19. Podem depois ser exploradas. Ficará para uma próxima lição. Cristo pretende que a comunidade, a igreja e as pessoas que a ela pertencem cresçam espiritualmente no relacionamento com Ele. Cristo, o médico, diagnostica a verdadeira condição espiritual de cada igreja e prescreve o que cada uma deve fazer na sua condição específica. Sejam quais forem as reformas de que cada um de nós necessite, devemos, pela fé, convidar Cristo a habitar no nosso coração, para que Ele possa viver a sua vida de justiça dentro de nós. Reforma sem reavivamento é legalismo puro, e reavivamento sem reforma é espiritualidade sem compromisso. Na próxima semana refletiremos sobre a redenção no final da história do grande conflito. Está convidado para o próximo encontro. Até lá.